Vamos lá, significado de nomes é muito importante, né? Geralmente os pais escolhem os nossos nomes com significados, homenagem a alguém. E hoje eu quero falar de uma pessoa que tinha um significado tão importante no nome dele, mas ele não acreditava naquilo que significava o seu nome. E às vezes isso pode acontecer com você. Às vezes Deus tem um propósito para a sua vida, você tem um significado no seu nome. Deus já sabe que é o teu futuro, mas você não acredita ainda. Porque você está preso no teu passado, de coisas que já aconteceu, ou naquilo que as pessoas julgam quem é você. Porque as pessoas julgam aquilo que está acontecendo agora. Mas nós vamos sair daqui confiando naquilo que Deus tem para nós. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Nós vamos passar pela história aqui do Antigo Testamento. Então, Juízes, capítulo 6. Nós vamos falar um pouquinho sobre o povo de Deus, o povo de Israel. O povo de Israel passou por vários momentos. Momentos de altas, momentos de baixas. Mas ali Deus sempre estava com eles. Muitos momentos de vitórias. E vamos ver agora esse período onde Deus usou um homem que não acreditava nele. Vamos lá? Juízes, capítulo 6. Encontrou? Juízes, capítulo 6. Pode ficar bem aberto aí que nós vamos decorrer bastante, tá? Versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então, mais uma vez aqui, né, Deus deixa bem registrado. De novo, o povo de Israel fez aquilo que Deus reprova. O que seria aqui que Deus reprova? Aqui uma maneira bem clara, a idolatria. Em muitos momentos, Deus tirou o povo de Israel do Egito. Deus tirou ele da escravidão, todo o seu povo. E deixou várias orientações, vários direcionamentos. Mas sabe quando você ouve orientação, direcionamento, você pensa assim, não é tão desse jeito, né, Tia Gra? Acho que tem coisas, às vezes, até que a igreja exagera. Não. Sabe muitas pessoas passaram por esse púlpito aqui, te dando algumas orientações, você fala assim, eu acho que ele exagerou. Não, está na palavra de Deus. Mais uma vez, o povo de Deus fez aquilo que Deus reprova, a idolatria. Deus tinha orientado o seu povo a seguir a Deus, obedecer e, olha, não se misturar com os outros povos. Olha, fica atento, porque os outros povos têm outros costumes e fazem coisas que não me agradam. E até mesmo idolatra a outros deuses. Mas comigo não vai acontecer isso. Eu posso ir naquele lugar que comigo não vai acontecer isso. Não é isso que a palavra de Deus diz. Aconteceu isso várias vezes com o povo de Deus. As orientações que Deus passava e pensava dessa mesma maneira. Não, eu posso ir em tal lugar, porque comigo é diferente. Não é diferente, porque nós somos seres humanos. E a orientação de Deus é para mim e é para você. E aqui, mais uma vez, o povo de Deus deixou de ouvir Deus. Deixou de fazer as orientações dele. Ao ponto que, no decorrer do ano, o que o povo de Deus estava fazendo? Idolatrando outros deuses. E começou a ficar algo tão comum que fizeram até um altar a outros deuses. Se misturaram tanto, foram se misturando com tudo aquilo que desaprova a Deus, que lá estava o povo dele totalmente perdido. E Deus entregou esse povo aos midianitas. Porque assim, quando o nosso coração não tem como prioridade Deus, Deus não está aqui, a primeira coisa que a gente perde é a proteção do Senhor, quando Ele não é prioridade nas nossas vidas. E o povo de Deus aconteceu isso. Os midianitas, lá continuando, versículo 2, dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas, ao ponto, ficou tão difícil para o povo de Israel, tão difícil, precisaram se esconder. Era um povo que produzia muito, era um povo que era bom de agricultura, tinha os animais, tinha terra boa, mas eles se tornaram escravos de um povo que não seguia Deus, porque eles decidiram, devagarinho foi acontecendo, já não estava fazendo mais a orientação do Senhor. Eles tinham terra boa, para pensar, eles plantavam tudo e tinham que fazer tudo escondido. Eles plantavam, e quando ficava pronto, quando esse povo percebia, sabe o que eles faziam? Iam lá,
pegava tudo, roubava. E aquilo que eles não conseguiam levar, eles desperdiçavam e matavam os animais. Não é para nós, não vai ser para vocês. Eles submeteram por isso por 7 anos. De plantar escondido, de colher tudo escondidinho, de cuidar dos animais tudo escondidinhos, porque se os midianitas viessem, roubava tudo e deixava eles sem nada. E acabava com o que sobrava. Foram anos de escravidão. Anos de tanto medo, que o povo de Deus que foi lá liberto, lá do Egito, já tinham sido libertos da escravidão, se submeteram tudo de novo, a sofrer tudo de novo. E os midianitas, como eles viviam no deserto, eram um povo muito grande, mas era literalmente o povo que era conhecido como o povo da espada. Porque como no deserto eles não conseguiam plantar, não tinha como plantar, de alguém eles iam pegar. Então, os israelitas começaram a produzir e eles roubavam. Produziam e eles roubavam. E assim foi. Passando 1 ano, 2 anos. Você imagina, quem é que já passou por um momento que já foi roubado de alguma coisa? Alguém já roubou alguma coisa sua? Ou na sua família vocês já foram roubados? É uma sensação terrível. É horrível. A gente se sente traídos, a gente se sente injustiçados por perder aquilo que nós conquistamos. Às vezes você conquistou algo, alguém foi lá e tirou de você. E esse povo aconteceu por muitos anos, tudo isso. 7 anos sofrendo com os midianitas. Olha, lá no versículo 4, eles chegavam a acampar na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo os animais em suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Não sei se você já teve a experiência de ver um enxame de gafanhotos, mas a gente não sei, só vê aquele negócio tudo vindo alvoraçado. E eram muitos, principalmente para consumir e destruir tudo. Eles destruíam tudo que estavam lá. Depois de muitos anos, no versículo 6 diz: por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que aí os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Não tinha mais o que fazer. Já estava muito difícil, estava vivendo uma vida de escravidão, então eles clamaram ao Senhor, mesmo eles já tendo outros altares, mas viram que tudo aquilo que eles faziam, aquele coração que foi caído para os outros deuses, aquelas outras práticas, nada teve de vantagem neles. Por quê? Porque o nosso inimigo, olha, ele vem para nos destruir, vem para tirar a nossa alegria, vem para tirar a nossa proteção e vem para acabar com a gente. Então, assim, nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos para aquilo que Deus tem para nós, porque o nosso inimigo quer algo totalmente diferente. Quando eles clamaram ao Senhor, agora você imagina, né, Deus vendo tudo aquilo, né, Deus tudo para eles, viu o que estava fazendo? Deu todas as orientações, decidiu fazer tudo diferente. Deus ouviu o clamor deles e, como um pai, ouviu e foi atrás de ajuda. Vamos lá agora que a palavra de Deus diz. Versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, eles lhe enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei de vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. A minha pergunta, quando eu fiquei lendo essa palavra de Deus, eu falei: Senhor, para quem eu tenho dado ouvidos? O povo de Israel não ouviu o que Deus disse para eles. Eles tiveram muitas experiências com o Senhor. O povo dele, eles tiveram experiências incríveis com o Senhor, mas eles não davam mais ouvidos a Deus. E nós? Para quem nós estamos dando ouvidos? Imagina assim, hoje, a gente tem assim, muita coisa que chega rápida para nós. Né? Tem a tecnologia, tem a mídia, tem muita coisa aí para a gente, né, absorver, consumir. Para quem você tem dado ouvidos? Aqui nós vamos ver um relato de um povo que não ouviu a Deus. E você? Você tem ouvido a Deus? Onde você está? Quem você tem ouvido? As pessoas que estão perto de você? Você tem ouvido o seu passado? Bom, você tem ouvido aquilo que a mídia está jogando para você?
Não, você tem ouvido e consumido aquilo que é totalmente contra a palavra de Deus, e você ainda cai no engano e fala assim, não, eu estou aqui, ó, assistindo esse negócio aqui, mas aqui eu estou separando o que é para mim, o que não é para mim, o que é para mim, o que não é para mim. Não caia nessa bobeira, porque você vai se contaminar daquilo que o Senhor não tem para a sua vida. Então, disse lá, né, então, livrei vocês de tudo isso, vocês não me deram ouvidos. Então, o anjo do Senhor veio, sentou sobre a grande árvore daquele local que pertencia à terra de Joás. Gideão, filho de Joás, estava ali trabalhando num tanque de prensar uvas. Olha, ele estava colhendo trigo, mas como fazer tudo tão escondido, ele pensou numa estratégia. Olha só, pensou numa estratégia, eu vou pegar isso e vou fazer nesse tanque, que é onde fazia a vinha, devagarinho, pelo menos para mim ali, né, conseguir para minha família. Olha lá, Deus escolheu Gideão. E olha só a observação, Gideão não estava parado. Gideão, ele tinha um propósito. Deus tinha um futuro para Gideão. Quando Deus chamou Gideão, ali chegou para falar essa mensagem para ele, Gideão estava trabalhando. Olha, para todos nós, Deus tem um chamado. Chamado individual para todos nós, e tem alguns que é para todos. Chega ali para falar para Gideão, Gideão estava trabalhando. É uma pessoa que pensava diferente dos outros, não estava escondido. Vou vir aqui, né, nesse tanque, é apertadinho, mas eu vou ajeitar a comida para minha família. Então chegou o anjo e disse para ele. Então hoje o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Como assim poderoso guerreiro? Eu estava mexendo com trigo, gente, mexia com agricultura. E Gideão participava da tribo menor. Sabe aquela tribo, sim? É a tribo de Manassés. Manassés foi o primeiro filho de José. E Manassés significa aquele que foi esquecido. Porque quando José teve Manassés, era para lembrar que ele esqueceu de todo o seu passado, de todo o sofrimento que ele passou. Manassés era uma tribo pequena. Joás pertencia a um clã pequenininho. E era tudo assim, sabe todos pequenininhos? Era aqueles assim, mais esquecidinhos. Tinha várias tribos de Deus. Mas ele participava daquela tribo mais simples, a menorzinha, a esquecida. E Deus chamou então Gideão. Por que Gideão? Por que Deus escolheu Gideão? Qual o motivo de escolher Gideão? Não escolheu outras pessoas naquele lugar. Por que Gideão foi escolhido? Versículo. Senhor, olha, quando chamou Gideão, ele disse, Senhor. Gideão respondeu, o Senhor está conosco? Tem certeza que o Senhor está conosco? Olha tudo que aconteceu com a gente. Aconteceu tudo isso. Olha, nosso povo está sofrendo. O Senhor está com a gente mesmo? E Deus, né? A palavra de Deus diz através desse anjo. Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então ele disse, com a força que você tem, vá e liberta Israel das mãos de Midian. Gideão parou e ouviu o que Deus tinha para a vida dele. Gideão ouviu tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele e falou assim, você é o guerreiro e com a tua força você vai libertar o povo de Israel. Quando Gideão ouviu tudo aquilo, processando tudo aquilo, ele falou assim, não, eu vou. Sabe por que, Gideão, você não vai estar sozinho? Eu vou estar com você. Você vai libertar o seu povo. E Gideão falou, Senhor, acho que não é bem eu não, hein? Não, olha, eu preciso de um sinal. Aí, será que... Mas por que eu sou tão fraco? A minha tribo é tão fraquinha. Nós somos tão pequenininhos. Eu acho que o Senhor errou o lugar aqui, hein? Acho que o Senhor devia estar em uma outra árvore, chamar outra pessoa. Não pode ser eu. Você não sabe como que estão as minhas coisas. Então, assim, Deus, olha, se for eu mesmo, preciso de um sinal. Dá um sinal que sou eu mesmo que fui escolhido. Ele pediu o sinal. Ele falou assim, olha, se eu colocar um novilho de lã aqui para fora, então faz assim, Senhor, o orvalho vai cair à noite, não vai? Vai cair à noite. Então, só nesse bolinho de lã aqui, se for o Senhor, se for eu mesmo escolhido, vai ficar tudo seco e só que vai estar molhado. Bom, esperou. No outro dia, o que aconteceu? Pegou lá, no ovelhinho de lã, apertou e saiu água que enchia uma bacia. Nossa, acho que sou eu mesmo. Deus está falando comigo. Mas
Deus, eu pensei bem mesmo, vai que não sou eu. Mais um sinal, Deus, só mais um sinal. Vamos fazer o contrário, então. Então, assim que agora todo orvalho caia sobre a terra, e eu vou pôr ali esse montinho de lã, e só ele vai ficar seco. Olha, Deus ouviu Gideão. E mais fez o sinal. Acordou outro dia, tudo molhado. Só o louveirinho que não. Então, Gideão entendeu. Falou assim, não, eu ouvi Deus. Eu preciso agora obedecer ao Senhor. E Gideão, Deus falou assim para ele assim, ó, paz seja com você. Não tenha medo, Gideão. Você não vai estar sozinho. Você não vai morrer. Eu estou contigo. Então, Gideão, ouvindo tudo aquilo, os sinais que Deus tinha dado para ele, primeira coisa, quando Deus falou, pensa que Gideão foi fazer? Não foi algo fácil. Você imagina que ele era uma pessoa que se sentia muito fraca. Não se sentia valorizado dentro daquele seu grupo. Então, ele escolheu mais 10 servos, mais 10 homens, e falou assim, ó, então, para começar agora, nós já ouvimos Deus. Não, Deus está me escolhendo. Deus ouviu o nosso clamor. Não, Deus está com a gente. E prometeu que a paz vai estar conosco e nós não precisamos ter medo. Então, a segunda coisa, depois que a gente ouve Deus, é limpar o que está nos afastando dele. Ajuntou esses 10 homens e fez à noite, porque, claro que não era algo muito fácil, e falou assim, nós vamos juntos destruir o altar de Baal. À noite, sem que o povo veja. Porque nós precisamos agora destruir aquilo que está nos afastando de Deus. E eles fizeram. Durante a noite, ele mais os seus amigos destruiu, despedaçou o altar de Baal. E depois, em seguida, ele fez um sacrifício, um altar ao Senhor. Quando amanheceu, o povo viu que aquele altar estava destruído, despedaçado, ficaram irados. Irados. Quem é que destruiu tudo isso? Quem foi? Ah, foi o filho. Gideão. Traz ele aqui que nós vamos matá-lo. Ele e toda a sua família vão acabar com tudo. Quem é ele para fazer isso com o nosso altar? Até que se posicionaram e disseram, bom, nós vamos defender Baal e vamos rejeitar aquilo que o Senhor está nos orientando. Olha o ponto, um povo de Deus que ouviu uma orientação do Senhor, mas achou que se misturasse com os outros, participasse de outras festas, misturasse a cultura, aí eu vou lá, é só uma comidinha, eu vou lá só comer, ao ponto de se contaminaram tanto que se revoltaram quando o altar de Baal foi destruído. E começaram a querer rejeitar Deus. Mas ali, a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus se manifestou em Gideão. Ele foi cheio do Espírito de Deus. E ali as coisas começaram a acontecer. Porque primeiro ele ouviu Deus. E depois ele despedaçou tudo aquilo que estava afastando o seu povo do Senhor. E o Espírito do Senhor, então, ali invadiu Gideão. E naquela hora que ele estava cheio do Espírito, as pessoas olhavam para Gideão e viam que ele era diferente. A voz dele mudou, porque a voz de comando dele começou a virar o comando de toda a sua tribo, de todo aquele povo. As pessoas viram ele como líder, não é porque ele era capaz, não é porque ele estudou para ser um guerreiro, não é porque ele era diferente, mas é porque ele ouviu Deus, rejeitou o que era mal. E então ele foi cheio do Espírito dele. E aí Deus colocou ele como líder. E as pessoas olhavam para ele e viu diferença em Gideão. Gente, é isso que Deus quer ver nas nossas vidas. Você tem um propósito. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu nessa geração, com tantas dificuldades, tantos desafios, porque foi assim, nossa, maior aleatório, eu nasci no ano de 2000. Não foi. Não é aleatório que você nasceu no ano de 2000. Você nasceu nos anos de 2000, porque Deus tem um propósito para a sua vida, para você avançar o reino onde você estiver. Tia Graça, você não me conhece. Faço umas coisas lá, você não sabe como que é a minha casa, você não sabe qual que as minhas dificuldades. Não sei mesmo, posso falar? Nem preciso saber, porque eu não vou fazer mudança nenhuma na sua vida. Mas Deus te conhece, e Deus sabe do teu futuro, e Ele quer encher você com o teu espírito, para que você venha fazer a diferença aonde você estiver. Porque daí,
Você tem que entender que os seus dons, as tuas habilidades, não são suas. Foi Deus que concedeu para você. E Ele quer usar isso em prol do reino, que você venha fazer diferença aonde você estiver. E então Gideão, quando estava cheio do Espírito, aí ele começou a convocar, vamos convocar os soldados da região. Então nós vamos lutar contra os midianitas, nós vamos tomar postura, nós vamos vencer, porque não somos nós, é Deus através de nós. E aí ele começa. No versículo 15 diz, quando Gideão, vou voltar aqui primeiro. Então ele começou a orientar o povo, falou, vamos convocar. Gente, todos os soldados deram em torno de 32 mil homens, porque as pessoas olharam e falaram assim, nós vamos junto com o Gideão. Gideão é o nosso líder. Porque Gideão estava cheio do Espírito. Nós vamos com o Gideão. Bora lá. Nós vamos. Estamos juntos. 32 mil homens. Mas Gideão falou assim, nossa, né? 32 mil homens, bora lá, vai dar certo. Mas Deus falou assim, Gideão, chega aqui. 32 mil homens? É homem, hein? Só que o exército de midianitas eram mais de 120 mil homens. Eles, sim, capacitados, com tudo que precisava. Gideão sempre com medo, mas não era covarde, porque esse medo, todos nós temos. Mas o covarde é aquele que tem medo e não vai. Agora, quando você tem medo, vai com medo mesmo. Gideão vivendo toda aquela situação, 32 mil homens, Deus fala assim, Gideão, vem cá. Lá no capítulo 7. Você juntou, né, 32 mil homens. Sabe, Gideão, versículo 2. O Senhor disse, você tem gente demais, hein, Gideão? Tem muitos homens aí, hein? Olha, a fim de que o seu povo, Israel, não se orgulhe contra mim, dizendo que vocês vão conseguir pela própria força, vamos diminuir um pouco esses homens aí. Faz uma pergunta para eles, que aqueles que estão com medo, volta para casa. Gideão olhou assim, Senhor, não, sim, aqueles que estão com muito medo, que eles voltam para casa. E ele fez a pergunta. 22 mil homens voltaram. Não vou não. Ficaram 10 mil homens. Não vamos não. Gideão estava com 10 mil homens. Você imagina assim, né? Como que Gideão estava diante de tudo disso? Ouviu uma orientação do Senhor, mas nos olhos humanos, 10 mil homens para mais de 120 mil, era muita diferença ainda. Aí Deus falou assim para Gideão, tem muitos homens ainda, hein? Muitos homens. Pede para eles ir lá no lago, quando eles forem tomar água, e aqueles que beberem, como se fosse um cachorrinho, sabe, lambendo, esses não vão. Gente, só ficaram 300 que beberam da outra posição. Os demais, todos beberam como um cachorrinho. Vocês viram, né? Deus não gosta de gente mal educada. Os mal educados ficaram para trás também. Porque Deus trabalha com organização. Deus escolheu 300 homens para ficar com Gideão. Fico perguntando, mas por que? Quem eram esses 300? 300 homens para ir com Gideão. E Gideão continuou, mas Gideão estava com muito medo. Mas ele querendo fazer a vontade do Senhor, mas ele estava com muito medo. E Deus nos conhece tanto que Deus coloca para nós pessoas para nos ajudar. Deus nos proporcionou a sua palavra para estar nos auxiliando. Deus proporcionou para você grupo de discipulado. Deus proporcionou para você grupo de contágio, lugar que você pode estar conversando ali, tendo líderes para te ajudar, porque Deus te conhece. E Deus conhecia tanto Gideão, falou assim, Gideão, você está com medo, né? Eu sei que você está com medo. Eu vou pedir para você ir lá vai você mais com o seu amigo, lá perto do acampamento, que eu quero que você ouça uma coisa. Eu vou, né? E chegando lá, ele ouviu. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando um sonho. E falou assim, tive um sonho, e dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento dos midianitas. E atingiu a tenda com tanta força que ela tombou-se e desmontou. Contando o sonho para os seus amigos lá. E pão de cevada, gente, é pão de pobre. Aquele pão pesado, não é pão de rico, era pão de pobre. Aí seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa. Já vou te revelar o sonho. Só pode ser uma coisa. A espada de Gideão, filho de Joás, ou israelitas, Deus vai entregar. Entregou os midianitas na mão deles. E eles conversando ali. E Deus falou assim, vai lá que você vai ouvir.
Deus proporcionou um sonho, uma pessoa para revelar, para que Gideão ouvisse e não tivesse medo. Ele voltou e falou assim, não, nós vamos para cima. Não, porque realmente Deus está com a gente. Vamos para cima que nós precisamos confiar no Senhor. Então eles foram. Quando Gideão ouviu esses sonhos, a primeira coisa que ele fez, ele adorou a Deus. A primeira coisa que ele fez, ele foi adorar a Deus. E então ele organizou os seus 300 homens. E deu para eles assim uns passos. Porque, gente, olha, Deus só trabalha na organização. Em todos os fatos da Bíblia, quando você vai estudar, os milagres, quando as coisas aconteciam, não acontecia nada em desordem. Porque Deus é o Deus da ordem. E falou, deu estratégia, você vai dividir 3 grupos de 100. Vocês vão estar com um jarro de barro. Vocês vão levar uma tocha. Explicou. Tudo certinho. Vocês vão fazer desse jeito. Gideão explicou. Ó, vocês vão fazer assim. Vão pegar esse vaso. Vão pegar essa tocha. Esses 300 homens, eles ouviram Gideão e fizeram. Olha só, os 300 homens que Deus escolheu foram 300 homens obedientes e leais. Gente, Deus usa os obedientes. Deus usa aquelas pessoas que sabem ouvir, obedecer e são leais. Foram os 300 homens que Deus deixou para Gideão. E eles foram. A palavra de Deus fala que eles foram em torno de meia-noite, à noite. E os midianitas não estavam com medo do povo de Israel. Porque quem era o povo de Israel na fila do pão? Os midianitas estavam muito mais claros. Eles foram dormir muito tranquilos. E a palavra de Deus fala que usou uma estratégia, porque Deus ele é criativo, né? Usou essa estratégia. Falou assim, nós vamos chegar lá. E no meu sinal, nós vamos acender a tocha. E vamos quebrar o vaso. Um por um. E os 300 homens ouviram o que Gideão falou. Obedeceu. Foram leais e fizeram. E quando fez isso, sem armas nenhuma, e começou a quebrar os vasos, os midianitas se desesperaram. E a palavra de Deus diz que eles ficaram tão apavorados, que quando eles foram acordando, e vendo aquele barulho, e vendo aquela luz na tocha que estava com os soldados, eles ficaram tão apavorados que eles começaram a brigar um com o outro. Entre eles mesmos começaram a lutar. Entre eles mesmos começaram a se matar, ao ponto que eles fugiram de tudo aquilo. E a turma de Israel conquistou aquela terra. Gente, Deus é criativo. Mais uma vez Deus mostrou assim, ó, você não precisa nem fazer força. Porque se você tem força, foi eu que te dei. Você só precisa confiar em mim. Você só precisa me ouvir, me obedecer, tirar tudo aquilo que está me afastando de ti. E o resto deixa que eu faço. E foi o que Deus fez com o povo de Gideão. Gideão foi usado o homem para libertar o povo de Israel com criatividade que Deus passou para eles. Gente, o povo foi embora. Fugiram, eles só convocaram os outros soldados e falaram assim, ó, termina aí, que eles já estão fugidos. Acabou aqueles anos de opressão, porque um homem ouviu Deus, obedeceu a Deus, tirou tudo aquilo que estava impedindo, entendeu que ele não era pela força dele, ele não era um guerreiro, mas ele só precisava de Deus na sua vida. Quando terminou tudo isso, aí você imagina o povo, né, as outras tribos. Uau, gente! Vocês não têm noção. Gideão é o cara. Vamos chamar Gideão para liderar. Vamos colocar como Gideão como rei. Ele precisa governar nosso povo. Gente, olha, quando eu crescer, eu quero ser igual Gideão. Nossa, eu quero ser igual Gideão. Porque, não, Gideão é o cara. Aí chegaram para Gideão e falaram. Lá no capítulo 8, versículo 22. Os israelitas disseram a Gideão, reina sobre nós. Você, o seu filho, o seu neto, você nos libertou das mãos de Midian. Sabe o que Gideão respondeu? Eu não reinarei sobre vocês. Nem eu e nem o meu filho. Porque que reina sobre vocês seja o nosso Senhor. É o Senhor que precisa reinar na vida de vocês. O brilho não está em mim. A glória não tem que estar comigo. A glória pertence ao Senhor. Gente, nós precisamos entender que toda a glória pertence ao Senhor. Gideão, nome e significado de Gideão. Destruidor. Derrubador. Mas quando ele foi chamado para Deus, ele falou assim, não, eu não, Deus. Eu sou fraquinho. Minha tribo é a mais pobre daqui da região. Minha família é pequena. O Senhor não me conhece. Deus te conhece. E eu vim para deixar esse recado para você. Quando o Ricardo falou para mim, Cíntia, estava na cozinha, né, Rick?
Você leva a palavra para a juventude? Eu falei assim, leva. Eu fiquei pensando, nossa, eu não percebi a minha agenda ainda, né? A primeira coisa que Deus falou assim, você vai falar para ele sobre Gideão. Eu falei, sobre Gideão? Eu vou falar sobre Gideão. E eu nem discuti. Eu falei assim, eu vou falar sobre Gideão, porque não sou eu, é o Senhor através de mim. Porque eu quero te dizer que você tem um propósito. Você foi escolhido para nascer nessa geração e avançar o reino onde você estiver. Lá no seu emprego, você fala assim, Tia Gra, mas é que o meu emprego é só temporário. É temporário, mas Deus te plantou ali porque tem um propósito. Lá na sua escola, Tia Gra, minha escola, eu entro calado e saio, né, mais calado. Deus te colocou lá porque Deus te plantou porque você tem um propósito. Na sua faculdade, na sua família. Deus tem um propósito para você. Não importa o seu passado. Não importa o que os seus pais falam para você. Não importa o que o teu professor já te disse. Não importa o que os seus amigos digam. O que importa é o que Deus tem para a sua vida. E Deus sabe do seu futuro. Então que você venha viver isso. Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Mesmo me achando tão incapaz. Mesmo achando que eu não tenho condições. Nós não temos mesmo. É disso que Deus quer. Que você fala assim, Senhor, eu não consigo, eu não tenho condições, eu tenho medo, eu tenho vergonha. É desse jeito que Deus quer você. Porque não sou eu, Senhor. É o Senhor através de mim. Amém?